Olá, meus queridos e minhas queridas seguidoras, João Vitor Wróblewski. Bem-vindos ao canal Filosofia da Psique e hoje continuamos com a nossa série Psicanálise, tendo o 7º vídeo da série. Então, se você ainda não assistiu, assiste os 6 anteriores, que vem desde o início, o surgimento da psicanálise, seu embasamento teórico, até a construção dos seus principais conceitos. E hoje nós vamos estar trabalhando com um conceito bem útil dentro da psicanálise e que era de bastante apreço do Dr. Sigmund Freud, que são os sonhos. Antes disso, claro, eu gostaria de desejar para todos os usuários do canal e para suas famílias um feliz ano novo, um ótimo 2016. Espero continuar podendo trazer o trabalho que estamos realizando com vocês já ao longo de 2015 foi realizado, espero continuar realizando ele agora por 2016 e sempre estar proporcionando a quem tem interesse de saber algo sobre psicologia e filosofia, estar disponibilizando conteúdo dentro do possível. Bom, vamos à nossa temática de hoje então, que é uma temática que Freud teve muito apreço por essa temática desde sua infância. O Freud já teve uma atração muito intensa pelos sonhos e nós vamos falar um pouco a respeito disso. Então, o título deste vídeo é sobre sonhos e esse é um título, inclusive, que é indicado por alguns tradutores que seria um título muito mais adequado para uma das principais obras do Freud e a qual ele cita constantemente, que é a interpretação dos sonhos. E a gente vai entender um pouco sobre o problema da tradução que foi dada a essa obra. Bom, primeira coisa, vamos trazer qual que será o nosso embasamento de hoje. Então, o embasamento do assunto que estaremos trabalhando hoje é o livro Manejo da Interpretação de Sonhos na Psicanálise. Então, este texto ele se encontra no volume 12 da editora Imago ou no volume 10 da editora Companhia das Letras. E esse texto ele nos traz um pouco, o Freud traz de uma maneira resumida, algumas das problemáticas que um psicanalista pode encontrar durante a tentativa de interpretar um sonho de um paciente e algumas das recomendações que ele faz da forma de manejar essa interpretação. A gente sabe que a interpretação dos sonhos em si, que é a obra tida como uma das obras mais importantes do Freud, que na época não fez sucesso algum, teve uma venda assim mais do que simplória, uma venda de 300 e poucas unidades, e para vir posteriormente, após a morte do Freud, se tornar uma das obras mais vendidas do mundo, estando aí entre as principais do ranking. Então, essa obra, Interpretação dos Sonhos, ela é bem complicada, essa tradução, porque muitas pessoas vão até ela buscando, por exemplo, significados para o sonho, literalmente. Então as pessoas vão até essa obra acreditando que vão encontrar lá, se você sonhou com casa, significa isso. Não. A psicanálise é um método elaborado de acesso a conteúdos inconscientes. Então não é misticismo para estar dando uma interpretação válida para todo mundo. Isso não existe dentro da psicanálise, essa visão. E algumas pessoas acabam tendo esta interpretação inadequada, até mesmo porque o título sugere uma coisa meio duvidosa. Então, a interpretação dos sonhos não é um título legal para essa obra. E alguns defendem que seria mais adequado se tivesse sido traduzida para o português como sobre sonhos, e não necessariamente interpretação dos sonhos, que ela não dá a entonação correta dessa obra. É uma obra que ela está presente em 2 volumes da editora Imago. Então é uma obra bem extensa. Eu devo confessar que estou adiando a leitura dela, porque sei que é uma obra complexa. Então eu ainda não li a interpretação dos sonhos. Li alguns outros textos a respeito dos sonhos, que é um deles que eu estou trazendo hoje aqui, que é o uso da interpretação dos sonhos na psicanálise pela Companhia das Letras, ou manejo e interpretação da interpretação dos sonhos na psicanálise pela Imago. O que são sonhos para a psicanálise? Então, os sonhos para a psicanálise são uma das formas que os conteúdos do nosso inconsciente encontram de vir ou tentar vir à consciência. Então, é a partir do sonho, assim como o xiste, assim como o ato falho, assim como tantas outras manifestações, o esquecimento,
todas essas formas de manifestação são uma tentativa de um conteúdo que foi reprimido de retornar à consciência, porque sabemos que a repressão é uma defesa natural do ego. Porém, esse conteúdo que foi reprimido, ele não permanece reprimido. Ele sempre vai estar lutando para voltar para a consciência. Por quê? Porque ele precisa ser trabalhado. E enquanto esse conteúdo não encontrar a solução para si, enquanto ele não atingir o objetivo de prazer dele, ele não irá parar de manifestar sintomas tentando retornar para o consciente. E um desses sintomas é os sonhos. Então, dentro da psicanálise se tem o sonho como uma das principais vias, um dos principais caminhos para o inconsciente. E isso Freud mesmo nos traz, que o sonho é uma via importantíssima para o inconsciente. Bom, e a paixão freudiana pelos sonhos não é tão camuflada assim, ela é bem descarada até. Desde pequeno, Freud ele sempre teve uma paixão imensa por sonhos, tanto é que, segundo alguns de seus biógrafos, ele mantinha um diário de sonhos desde os 10 anos de idade, onde ele anotava tudo que ele sonhava. Então a gente percebe esse encanto do Freud pelo sonho. Inclusive um sonho que tem assim que alguns biógrafos dele trazem que marcou muito é a questão de um dos sonhos que ele tem, que ele e mais um primo dele, se não me engano, estão estuprando uma sobrinha. E ele tá toda uma interpretação para isso, e é um sonho que mexe muito com ele. Então ele vê que nos sonhos nós manifestamos desejos ou impulsos dos mais selvagens que nós temos. Então toda aquela repressão que é exercida durante o nosso período consciente durante o dia, essa repressão ela falha na hora do sonho. E aí ocorre de nós termos sonhos como esse, que em um período consciente, diurno, seria muito repulsivo e que talvez nós não conseguiríamos manifestar um conteúdo como esse, em sonho nós manifestamos. E nisso o Freud vê essa importante porta de entrada para se acessar conteúdos do inconsciente. Bom, vamos falar então um pouco a respeito do nosso texto mesmo, que é o manejo da interpretação dos sonhos na psicanálise, que é deste volume aqui, o volume 12. Bom, a possibilidade de um sonho proposital não demonstrará ao paciente interesse em que ele traga sonhos, e dar a plena noção de que a terapia continuará, ele trazendo sonhos ou não. Então essa é uma anotação que eu fiz enquanto estava lendo o texto, pela terceira ou quarta vez, mas o que essa anotação ela quer dizer? O Freud nos traz que é muito importante que o terapeuta, o analista, durante a realização da análise, ele não manifeste para o paciente o desejo ou a vontade de que esse paciente traga um sonho para ele. Porque se ele fizer isso, pode ser que inconscientemente esse paciente ele produza um sonho intencionalmente, porque está sendo cobrado isso dele. Aí muitos vão dizer, mas isso não é válido? Sim, é válido. Mesmo que o sonho seja produzido de certo modo intencionalmente, não sei se bem seria intencionalmente sendo pelo inconsciente, já que não temos domínio sobre o inconsciente, mas quando o paciente ele força para produzir um sonho, isso pode não atingir o objetivo esperado da terapia. Então é muito importante que os sonhos sejam espontâneos. E para que eles sejam espontâneos, é importante também que o terapeuta ele não dê um peso muito grande ao sonho, para que o paciente não se sinta obrigado a trazer um sonho. E que ele não fale para o paciente que o paciente tem que trazer um sonho, e que inclusive deixe muito claro para o paciente que ele trazendo ou não um sonho, a terapia vai dar andamento normalmente. Até mesmo porque o próprio Freud, não foram todos os pacientes dele que trouxeram sonhos e ele interpretou os sonhos deles. Então alguns sim foram mais marcantes, ele trabalhou em cima de sonhos que eles trouxeram, mas muitos deles a terapia ocorreu por outros meios. Então ocorreu através dos atos falhos, dos esquecimentos, dos xistes, e muitas vezes deixando o sonho de lado. Outra questão que o Freud nos traz como alerta é que sonhos demasiadamente longos podem demandar um tempo a mais
do terapeuta para estar interpretando. E este tempo a mais, se passar de uma sessão para outra, pode gerar problemas. Então é necessário que o terapeuta ele tente evitar ficar alongando a interpretação de um sonho. Então o que o Freud nos traz? Primeira coisa, que não se deve retornar à interpretação de um sonho de uma sessão anterior sem ter a certeza de que não há nada novo para se trabalhar. Então o terapeuta ele sempre deve dar o privilégio para o conteúdo novo. Então se o paciente chegou com um sonho novo, o sonho que foi parado na sessão anterior fica lá encostado. Nós vamos dar seguimento à interpretação desse novo sonho. Por quê? Porque quando o paciente inicia esse processo de interpretar o sonho anterior, esse mesmo processo de interpretação pode facilitar com que mais conteúdos apareçam em um segundo sonho. E se você ficar dando atenção só para aquele primeiro, você pode perder muitos conteúdos desse segundo. E aí o que o Freud nos traz a respeito de perder conteúdos do anterior? Então ele diz o seguinte, que o sonho ele tende a se repetir. Então se aquele sonho realmente traz uma carga de conteúdo que é importante para aquele sintoma do paciente, a chance desse sonho se repetir é muito grande. Então possivelmente esse sonho ele vai tornar a aparecer, vai trazer mais conteúdos ainda. Então Freud nos diz, privilegie o novo em detrimento do antigo, porque o antigo geralmente vai ter menos conteúdos do que este novo. Então não vai gerar de maneira geral, Freud nos afirma isso, que de modo geral não vai gerar prejuízos abandonar o sonho antigo e tomar o sonho novo para ser interpretado. A segunda coisa também que o Freud nos traz muito importante é que a interpretação ela deve vir do paciente e que em geral a interpretação mais correta é a primeira que vem na mente do paciente. Então a primeira coisa que o paciente te diz que pode significar aquele sonho, de modo geral tende a ser a mais correta de todas. Então quando o terapeuta vai realizar a interpretação, sempre dar atenção a essa primeira manifestação que o paciente traz. Então esse primeiro conteúdo, essa primeira forma de interpretar que ele traz, tende a ser a mais correta. E aí vem também uma das coisas que eu sempre tive um problema com algumas interpretações do Freud, mas estive revendo os meus conceitos justamente por isso. Por quê? Porque a interpretação não parte do terapeuta, ela parte do paciente. E isso é uma das coisas assim que engana muita gente na terapia psicanalítica. Porque as pessoas acreditam que elas vão até um terapeuta para que este interprete o seu sonho. Quando na verdade não, é o próprio paciente quem vai interpretar o sonho. Porém com o auxílio e o direcionamento do terapeuta. E aí que também caem por terra algumas das minhas críticas a Freud, que às vezes me dá a sensação de que alguns sonhos que ele interpreta assim, são muito insanas as interpretações. Porém, se nós formos analisar dessa perspectiva, as interpretações que Freud nos traz dos sonhos não são interpretações dele, são interpretações do paciente. Então, se o próprio paciente, que é quem sonhou, deu o direcionamento para esse tipo de interpretação, é porque possivelmente é a interpretação correta. Então, aí é uma questão de dar ao paciente o direcionamento, mas deixar que ele próprio te diga o que o sonho significa, pois deste modo ele se identifica com o conteúdo. Se você tenta forçar uma interpretação para ele, a tendência é que, primeiramente, você esteja errado, e se você estiver errado, possivelmente o teu paciente vai abandonar a terapia, porque ele não vai se identificar com esta forma de interpretar. Bom, a questão que eu já comentei de que provavelmente conteúdos que apareceram no primeiro sonho também aparecerão no segundo e talvez de maneira mais clara ainda, é pelaquela velha ligação entre os conteúdos. Então todo conteúdo ele tem uma ligação entre si. E existe um trauma inicial ou um motivador que gera uma cadeia de sintomas. E esse sonho é um dos sintomas. Só que se a causa continua lá, todos os sintomas posteriormente irão ter uma relação com essa causa inicial.
Por isso que geralmente dois sonhos vão estar interligados entre si, porque eles vêm de uma causa original igual. Então é a mesma causa original que gerou o primeiro sonho vai gerar o segundo. Então não é um prejuízo você abandonar o primeiro sonho, porque no segundo você vai estar estudando a mesma causa e talvez de uma maneira ainda mais clara. Outra coisa que o Freud nos traz é referente à questão da anotação do sonho. Apesar dele próprio ter anotado em diário os seus sonhos, ele nos traz que é um ato que pode não ser tão benéfico para a terapia. Então não é necessário que o paciente tome nota do que ele sonha. É necessário sim que ele trabalhe isso na terapia, mas tomar nota dos mínimos detalhes pode até gerar menos esquecimento de conteúdo por parte do terapeuta. Mas isso não traz garantia nenhuma de que isso vai ser mais benéfico para a terapia. Então o Freud nos diz que não há problemas em o paciente esquecer conteúdos do sonho. Ao contrário, muitas vezes esse esquecimento também é um sintoma e vai auxiliar ainda no andamento da terapia. Então não se faz necessário anotações. Então seria um erro um terapeuta pedir para o paciente, olha, sonha à noite e de manhã você anota. Não. Apesar do próprio Freud ter feito isso, ter mantido um diário de sonhos, ele nos traz que isso não é necessário e inclusive pode ser negativo para a terapia. Então muitas vezes é muito mais proveitoso que este paciente ele traga para a terapia o que ele consegue se recordar do sonho, do que necessariamente ele privilegie trazer todo o conteúdo. Bom, além disso, a interpretação dentro da psicanálise, ela tem uma finalidade. Então, quando um terapeuta faz a interpretação de um sonho, não é com objetivos estéticos. E isso é muito importante que fique claro. Então, o que o terapeuta não pode é se apegar a um objetivo estético. Ou seja, pegar, não, aquele primeiro sonho que nós começamos, ainda não demos acabamento a ele. Ficou pelo meio do caminho, não, mas tem que ter um começo, um meio e um fim. Não, isso é literatura. Então, se você quer montar historinhas com começo, meio e fim, tudo certinho, tudo organizado, parte para a literatura. Porque dentro da psicanálise não é trabalho literário. Então as coisas não têm que ter começo, meio e fim, tudo certinho, tudo organizado, não. As coisas têm um objetivo dentro da psicanálise. Então há um motivo para o paciente estar te relatando um sonho e há um motivo para você dar uma interpretação para esse sonho. E o motivo principal dentro da psicanálise é atingir o conteúdo inconsciente que está gerando os sintomas. Ou seja, se você consegue atingir aquele conteúdo inconsciente, não importa se o sonho teve começo, meio e fim, não importa se você terminou a análise daquele sonho. Importa se você chegou no objetivo. E isso é muito importante que fique claro, porque um terapeuta que não siga este princípio, um terapeuta que privilegie a estética, ou seja, privilegie interpretar um sonho com começo, meio e fim, uma história bonitinha, ao invés de se preocupar o caminho que esse sonho deve indicar para ele, um terapeuta que faça isso vai conduzir uma terapia desastrosa, porque ele vai estar esquecendo a finalidade da terapia, ele vai estar esquecendo o objetivo daquele paciente que está ali na frente dele. Não é o objetivo daquele paciente construir história literária, com começo, meio e fim. Então, se um sonho não é dentro dos moldes bonitinho de um conto de fadas, não faz diferença. O importante é, esse sonho é um caminho para o inconsciente do paciente, esse sonho está levando aos objetivos da terapia, que é acessar o conteúdo inconsciente desse paciente? Está? Que bom, vamos dar seguimento. Chegou no conteúdo inconsciente? Não importa se o sonho teve fim ou não teve, não importa se a história fechou bonitinha ou não fechou. O objetivo da interpretação de sonhos não é estético, é prático. Então é necessário
que se tenha o objetivo dessa interpretação em mente e não se tenha uma estética de querer fazer tudo bonitinho, porque isso pode danificar muito a terapia. Então é importante que se tenha claro que existe uma finalidade para se interpretar o sonho, e esta finalidade deve ser privilegiada em ser atingida ao invés de uma estética de história bonitinha, ok? Espero ter auxiliado no entendimento de como a psicanálise vê os sonhos, principalmente como Freud vê os sonhos, que é o viés pelo qual eu privilegio trabalhar a psicanálise. Para todos os que conhecem já o trabalho do canal sabem que eu sou um freudiano declarado, e isso é um pouco do que Freud nos traz sobre os sonhos. Como eu disse, para quem tiver maior interesse, tem a própria obra A Interpretação dos Sonhos. Não é uma obra tão fácil, mas está aí disponível para leitura de todos que tiverem interesse. Ela já se encontra logo nos primeiros volumes da coleção da Imago. Não me recordo na Companhia das Letras em qual volume se apresenta, mas é uma obra que Freud teve muito encanto por ela e fez muito para divulgar ela, por mais que ela não tenha tido o sucesso que ele esperava durante a sua vida, mas posteriormente ela se tornou uma das obras mais vendidas, um pouco irônico. Enfim, é isso que tínhamos para trabalhar hoje a respeito de sonhos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, meu muito obrigado a todos pela companhia durante o ano de 2015. Desejo a todos vocês um ótimo ano de 2016. Se vocês gostaram do vídeo, clica em gostei para nos ajudar a divulgar e a deixar mais evidente esse vídeo, e também para me dar uma noção de até onde continua o trabalho. Lembrando que todo o trabalho que tem bastante visualização e bastante gostei tende a continuar. Se o trabalho não tem muitos gostei, a tendência é que nós acabemos por encerrando o trabalho e começando outro. Então, se você está gostando da série Psicanálise, clique em gostei para nos ajudar a ter um retorno de que está sendo de seu apreço e para darmos seguimento a essa série pelos próximos vídeos. Obrigado a todos pela atenção e pela companhia durante este vídeo, e até um próximo vídeo.